Opa, como você está? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já viu essa ave? Bom, essa aqui é uma Falcon quittatus, popularmente conhecida como falcão de Mauricio, uma espécie de falcão nativa das Ilhas Maurício, uma ilha próxima a Madagascar que fica no sudeste africano. Acontece que essa ave chegou numa borda bem próxima da extinção, com uma população de aproximadamente 6 indivíduos, sendo na década de 1970 considerada uma das aves mais raras e ameaçadas do planeta. Porém, hoje sua população aumentou consideravelmente graças a uma pessoa em específico, que veremos mais sobre ela na frente desse vídeo. O tema desse vídeo foi uma sugestão que deixaram nos comentários do meu vídeo sobre seres vivos redescobertos. Porém, sobre essa situação em específico, eu nunca tinha ouvido falar sobre. Então resolvi correr atrás de informações, já que me interessei bastante nessa história. E inacreditavelmente ela é mais conhecida do que eu esperava, sendo que existe até outros vídeos no YouTube falando sobre. E depois de pesquisar melhor sobre o assunto, achei que realmente seria um tema bem interessante para se comentar aqui no canal. Aparentemente essa história foi relatada e popularizada no livro The Song of Dodo, escrito em 1996 pelo escritor, jornalista e divulgador científico norte-americano David Quammen. Porém, infelizmente, não tenho maneiras de adquirir esse livro e esse canal ainda não é monetizado, infelizmente. Entretanto, consegui encontrar alguns locais na internet, principalmente jornais e outras mídias que contavam melhor sobre o fato. Desde já, gostaria de pedir para você que nos assiste interagir com esse vídeo, deixando um gostei e comentando algo como uma sugestão de vídeo ou uma pergunta para o próximo vídeo de perguntas e respostas. Essa interação é bem importante, pois ajuda e muito na divulgação do meu trabalho. E caso você goste do conteúdo que eu costumo publicar nesse canal, sinta-se à vontade para assistir outros vídeos que eu produzo. E também, se puder, se inscreva para acompanhar os próximos conteúdos lançados e ajudar no crescimento da nossa comunidade aqui no YouTube. Bom, para começar de forma clara esse vídeo, achei importante passar o contexto do local e do animal. Falcão de Mauricio, como disse no início, é habitante das Ilhas Maurício, localizada no sudeste africano, no Oceano Índico, e é uma ilha que você pode nunca ter ouvido falar sobre ela, mas é um local até que bem citado em diversas mídias, já que lá era o local de habitação de um dos animais símbolos da extinção, o pombo gigante que muitos conhecem como Dodô. Na era moderna, essas ilhas sofreram uma forte colonização europeia, principalmente francesa, que foram os principais responsáveis por derrubar as matas locais, principalmente para a produção de cana-de-açúcar, e também pelo aumento populacional de colonizadores na ilha. Porém, esses locais de mata é exatamente onde habita o falcão do qual estamos falando e que costuma nidificar principalmente nas árvores em áreas de floresta dessa ilha. Fora o fato de que essas aves não têm um costume forte de caçar em áreas de campo aberto. Porém, como se não fosse o suficiente, a introdução de espécies exóticas invasoras contribuiu e muito para a diminuição da população do falcão de Mauricio, como os mangustos e os macacos asiáticos. A introdução de espécies em um ambiente do qual elas não são nativas tem a possibilidade enorme de dar problema, já que predadores como o mangusto, por exemplo, são bem conhecidos por matarem animais como najas, que são cobras extremamente venenosas. Imagina o que esse bicho não faria em um ambiente onde os animais que podem servir como presa para ele não têm a ideia do que seja esse animal e não possuem adaptações e estratégias para se defender dele. Simplesmente isso pode causar uma grande queda nas populações de animais nativos, incluindo os falcões, que são o tema desse vídeo, já que tanto os macacos, tanto os mangustos são excelentes escaladores de árvores, então não há muita dificuldade desses animais simplesmente subirem e roubar os ovos ou comer os filhotes dessas espécies. E outra espécie que ajudou a diminuir a população dessas aves é, pasmem, goiabeiras. Sim, aqui no Brasil essas árvores se dão muito bem e até são boas para as espécies nativas, mas isso se deve ao fato da goiaba ser uma espécie nativa aqui da nossa região. Nas Ilhas Maurício, ela é uma espécie exótica e uma que trouxe muitos problemas, já que ocupou áreas inteiras de mata nativa, e muitos animais, inclusive o falcão de Maurício, não conseguiu se adaptar a essas regiões formadas por goiabas e outras espécies exóticas. Inclusive, caso você não saiba, aqui no Brasil nós temos grandes problemas com espécies invasoras também, tanto animais quanto vegetais. Espécies como o caramujo africano, os javalis europeus, os javaporcos, as leucêmias e diversas espécies exóticas de pinos são um grande problema na nossa região. E o problema não para por aí. A utilização de alguns tipos de pesticidas também trouxeram nocividades a esses animais, mais especificamente o DDT, que é um pesticida que trouxe muitos problemas principalmente no início do século XX. Ele era muito utilizado para controlar populações de insetos na época da Segunda Guerra, por exemplo, mas ainda assim ele contaminava facilmente os alimentos dos falcões, o que trazia diversas malformações nos ovos dessas aves, impedindo com que muitos se desenvolvessem e fossem totalmente inviáveis, trazendo uma queda enorme na população desses animais. Porém, em 1973 ele foi proibido, mas já tinha tido um efeito enorme na população de falcões. De acordo com o Conselho Internacional para a Preservação de Aves, ICBP, no mesmo ano de 73 foram contados na natureza aproximadamente 7 indivíduos, deixando bem claro que essa ave já não tinha salvação. A partir disso, o falcão das Maurício foi considerado, dessa época, o animal mais raro do mundo. Sua extinção era praticamente inevitável e o ICBP tentou muitos meios
meios para tentar aumentar ao menos um pouco a população dessas aves. Mas todas as tentativas, principalmente em cativeiro, não deram certo, porque os que eram férteis simplesmente não queriam se reproduzir. No ano seguinte haviam apenas 6 indivíduos, um casal em cativeiro que não queria se reproduzir de jeito nenhum, e na natureza havia um casal que não tinha muito sucesso na reprodução, embora tentasse, e outros 2 indivíduos que viviam sozinhos na natureza. Bom, depois de algum tempo, basicamente, o ICBP simplesmente desistiu, já que o futuro parecia com um único caminho possível. Então, em 1979, eles enviaram um rapaz para acabar com o projeto de vez, já que na visão de boa parte dos conservacionistas era um desperdício gastar recursos, poderia estar sendo gasto em animais que tinham salvação do que em um animal que praticamente não tem futuro. Esse rapaz que foi enviado para finalizar o projeto e fechar as instalações se chama Carl Jones, um biólogo oriundo do país de Gales que, por coincidência, sempre foi um admirador de aves de rapina e que conseguia fazer com que aves de rapina se reproduzissem em cativeiro na sua casa com mais facilidade do que profissionais em um zoológico. E por causa dessa sua paixão por aves de rapina, ele simplesmente quis tentar levar o projeto adiante e não desistiu de tentar fazer com que essa ave não fosse extinta tão facilmente. Sua primeira ideia foi levar dia após dia alimento para um casal na natureza que nidificava no topo de um penhasco. E sim, ele subia o penhasco diariamente só para levar alguns pedaços de carne. A ideia que ele tinha era bem simples. Na natureza, quando um animal tem acesso mais fácil a recursos e consegue se sustentar de forma abundante, seu sucesso reprodutivo aumenta e muito. Inacreditavelmente, essa ideia deu certo. E um dia, quando retornou ao ninho, a fêmea havia depositado no ninho 3 ovos aparentemente saudáveis. Porém, como disse no início, por conta das espécies invasoras como mangustos, existia a possibilidade de alguns simplesmente achar os ovos e comê-los. Então era uma prioridade bem grande protegê-los para garantir o sucesso. E outro objetivo que Carl tinha com isso era fazer com que a fêmea colocasse mais ovos. Isso porque quando os ovos do ninho são perdidos, isso incentiva a fêmea a botar para repor o que foi perdido. E como alguém que tinha experiência com aves de rapinas, ele tinha esse tipo de conhecimento. Então coletou os 3 ovos para criá-los em cativeiro. Bom, e deu certo. Haviam nascido 3 indivíduos machos, o que era um problema porque não dá para ocorrer a reprodução se não há os 2 sexos. Então, para conseguir mais ovos férteis, ele resolveu utilizar uma estratégia que se usa muito com galinhas: pegar um ovo a cada vez que a fêmea botasse. O falcão bota um ovo de cada vez em dias consecutivos, então ele tirava um ovo no momento em que era posto, o que inacreditavelmente deu certo. As fêmeas começaram a botar até 8 ovos em dias consecutivos ao invés de ninhadas de 3, fazendo com que em algum tempo ele tivesse uma boa quantidade de ovos fertilizados desse animal. E como ele não possuía fêmeas o suficiente para chocar esses ovos, ele encomendou algumas fêmeas de falcões europeus que são animais não ameaçados e são parentes próximos do falco punctatus. E com isso ele conseguiu aumentar consideravelmente sua população, mas ainda assim tinha alguns problemas no meio de tudo isso. Primeiro, esses falcões que haviam nascido em cativeiro tinham que se reproduzir também, e apesar de tudo, Carl conseguiu desenvolver um método de fecundação artificial entre esses animais. Como funcionava? Não sei, porque a fonte que eu estou usando não dá detalhes. Porém, existia um segundo problema. As aves todas eram parentes próximas, e vocês sabem muito bem o que ocorre quando surge uma prole resultante de um cruzamento entre indivíduos próximos um do outro geneticamente, certo? Muitas fêmeas que nasciam tinham más formações no oviduto, que é o canal onde os ovos saem do ovário até a parte externa da ave, o que impossibilitava sua reprodução. Então, como solução, nosso biólogo resolve fazer algo que desde sempre a humanidade fez com diversos animais como galinhas, por exemplo: seleção artificial. Jones basicamente tirava as aves que ele usava para a reprodução, as que apresentavam problemas, e só mantinha as que não possuíam umas formações, fazendo isso de geração por geração. Após algum tempo, ele já possuía uma boa quantidade de falcões adultos, porém, um problema que tinha era: as fêmeas de falco punctatus não possuem eficiência na hora de chocar os ovos, já que aves de rapina mais jovens e inexperientes são mais ineficientes na incubação dos ovos. Então, como solução, ele pegou alguns ovos de falcões europeus dos quais ele tinha encomendado e colocou elas para chocá-los, e deixou as fêmeas de falcão de Maurício treinando com esses ovos, enquanto as fêmeas de falcão europeu chocavam os ovos da espécie ameaçada. Depois de algum período, já se tinha uma quantidade boa de falcões para reintroduzir na natureza, e foi exatamente o que nosso amigo Carl Jones fez. Bom, essa história ela é bem mais detalhada, porém cortei algumas coisinhas por conta de conveniência nesse vídeo e também por falta de acesso a alguns detalhes, mas o importante são os resultados. Em 1973, quando começou esse projeto todo, haviam apenas 6 indivíduos desse animal. Em 1988, eram contados 40. Em 1996, eram cerca de 200. E por fim, na década retrasada, foram registradas 750 indivíduos, 3 populações espalhadas na ilha como era originalmente. Hoje a espécie ainda é considerada ameaçada
ameaçadas de extinção por conta de muitos problemas que ainda são local, como espécies invasoras, por exemplo, além da população não ser grande coisa. Mesmo assim, é bem melhor do que era inicialmente. Carl Jones, apesar de ter como um grande feito salvar a extinção desse falcão, ele ainda é um dos principais responsáveis por projetos que salvaram outros animais mauricianos da extinção, principalmente aves como o periquito de Maurício e o pombo rosa. Sim, esse animal existe e também é nativo das Ilhas Maurício, que em 1996 possuíam 10 indivíduos e após algum tempo, na década passada, possuíam cerca de 500. Entretanto, detalhes sobre ele exigem um vídeo específico para isso. Em 2004, ele ganhou um prêmio lá no Reino Unido chamado de MBE, que eu também não tinha ouvido falar sobre isso até agora, no momento de pesquisa desse vídeo. Mas aparentemente é uma premiação para quem fez grandes contribuições pela ciência, artes e realiza grandes trabalhos sociais. Em 2016, Jones ganhou o prêmio Indianápolis, que é uma premiação bianual feita pelo Zoológico de Indianápolis, nos Estados Unidos, que recompensa a quem realizou grandes feitos para a conservação de espécies. Enfim, para finalizar minhas considerações finais, realmente um trabalho muito interessante que pode ser aplicado para muitas outras espécies. É muita sorte que essa espécie de falcão não tenha sido extinta, já que uma quantidade imensa de animais desse arquipélago desapareceram devido à atividade humana, como o próprio Dodô. Mas enfim, é isso pessoal, a interação desse vídeo é de grande ajuda, por isso gostei do comentário e até semana que vem.